Olá, pessoas! Hoje vou fazer um vlog caseiro. Porque eu não tô afim de filmar lá fora. Eu não tenho, material. Eu queria fazer um vlog falando sobre as historinhas de Vancouver. Parte 1, porque eu sou a menina das histórias. Eu sempre tenho coisa pra falar, porque é assim, eu falo muito. Então, as histórias, elas vêm a mim porque elas sabem que elas serão contadas. Hoje eu queria falar sobre o transporte público em Vancouver. Não só o transporte público, mas especificamente os ônibus em Vancouver. Porque, assim, é diferente. É bem diferente. Melhor. Em certo aspecto, sim. Mas só tem um aspecto em que é pior. Eu não sei como são nas outras cidades sem ser no Rio, porque eu nunca peguei transporte público no Brasil sem ser no Rio. Sim, nunca. Só no Rio de Janeiro. Porque quem já foi sabe como é. Hora do rush. Tenso. Então, é tenso. Aí você. Só que pelo menos você entra. Sabe, quando você precisa, quando você tá atrasado, você consegue ir. Porque às vezes você chega, que sabe, você chega às 5:30 da tarde no metrô, na estação de Botafogo, sentido Pavuna, e quando chega o trem, já tem tanta gente na plataforma que já lota. E aí você sabe que quando chegar na estação que você precisa, você sabe que vai estar impossível de sair, que você vai ter que ficar perto da porta, porque se você não ficar perto da porta, é impossível, você não vai. Você vai até a Pavuna e você não e vai perder sua aula. Você entra, porque não tem o que fazer. Mas pelo menos você chega onde você quer na hora que você quer. Aqui em Vancouver, no SkyTrain, ok, tudo bem. Agora, no ônibus, o motorista ele tem certa autoridade que ele pode olhar. Se ele achou que o ônibus está cheio demais, ele bota sorry, bus full, e ele passa seu ponto direto. E aí você fica como a Daphne, terça-feira, chegou no ponto como uma boa menina, 7:50 da manhã, mesmo ela só tendo que chegar na aula 8:30 e demora 15 minutos. Pra eu sair do ponto até a escola, faculdade demora 15 minutos. Eu cheguei 7:50, sendo que passa um ônibus de tipo, sei lá, 7 em 7 minutos, no máximo. Porque eu não queria me atrasar. Todos os ônibus que passaram até 8:10 não pararam no meu ponto. Não faria sentido eles me pularem só porque tá cheio, sabe? Dava pra caber eu e mais 3 pessoas, que era o que tinha. Mas enfim, aí passou, aí começou a acumular pessoas, aí começou a chegar mais gente, e aí os motoristas começaram a falar: não, tem 15 pessoas, eu não tenho espaço pra 15 pessoas, então eu vou continuar andando. E eu já atrasada, tipo, sabendo que eu ia me atrasar pra minha prova, porque não adianta. Eu não podia simplesmente correr, porque se eu corresse, eu certamente não ia chegar na hora da prova, então valia mais a pena eu esperar. Então, tá bom, tô no ponto esperando. Frio, aquele frio de. Quando você fala e respira, sai branco, sabe? Sabe? Névoa, vapor, sei lá o que sai, mas é horrível que você vê e você fala: meu Deus, eu tô visualizando o frio. É, nesse nível. E aí, finalmente, 8:15 chega o ônibus com o motorista bondoso bastante pra parar. Tá bom, chegou o ônibus e os ônibus em Vancouver, eu não sei, porque, tipo, não só os ônibus, qualquer ônibus que eu tô falando. No ônibus você tem o motorista e aí tem a escadinha pra entrar. Então, nessa parte desse corredor, entre a porta e o motorista, em Vancouver, eles precisam ter esse espaço livre pra eles enxergarem o vidro da porta e eu não sei qual é o objetivo, se é pra ter visão dos carros, eu realmente, eu não sei dirigir ônibus. Mal sei dirigir carro, imagina ônibus. Eles precisam dessa parte livre ou pelo menos, tipo, ter a visão daqui pra cima. Então, eles não podem ter gente mais alta do que eles em pé. Então, o que esse motorista fez? Ele parou no ponto e falou assim: todo mundo que é alto se enfia lá atrás e todo mundo que é baixo vem pra frente. Aí ele olhou pra mim e pra uma menina do meu lado: não, vocês duas fiquem aqui do meu lado até a hora de vocês saírem, porque vocês são do tamanho que eu preciso. Então fica eu e a menina, tipo, ok, sir, tipo, o que tá acontecendo? E ele começa a fazer isso, fica uns 5 minutos no ponto. Você pra lá, você pra cá, você pra lá. E eu assim, minha prova, mas fazer o quê? Aí finalmente ele consegue resolver a posição das pessoas que ele quer, ele sai. Aí eu já, ai meu Deus, que bom, agora o ônibus tá lotado, ele deve pular todos os pontos que nem todo mundo faz. Não. Chegou no próximo ponto, parou. Mesma brincadeira, você, pra lá. E ele já falando pra mim e pra aquela menina: não, vocês dois não saem daqui. Vocês vão ficar na frente comigo porque vocês são da altura que eu preciso.
Porque eu sou uma pessoa baixinha, a menina que tava do meu lado era mais baixinha ainda, ela devia ser tipo aqui em mim. Então eu tava até me sentindo bem sobre mim mesma, mas não, eu era a baixinha do ônibus. Aí tá. Aí a gente pegou essas pessoas, né? Ele sorteou quem ele queria pra ficar do lado dele, quem ele queria ficar pra trás. Fomos de novo. Aí o ponto seguinte tava muito cheio. Tipo, ia ser tenso de fazer caber. Aí ele pega o micro, porque ele tem um alto-falante que ele pode comunicar no ônibus inteiro. Aí ele pega o alto-falante. E aí, galera? Assim, falando assim mesmo com a gente. E aí, galera, o que vocês acham? A gente para pra pegar esse pessoal ou a gente pula esse ponto? Aí todo mundo no ônibus, tipo. Então, tipo, senhor, pode fazer o que você quiser, sabe? A gente só quer chegar no nosso ponto, eventualmente. Aí ele virou, eu acho que como ninguém falou nada, é pra gente pular eles, né? Vamos pular. Aí ele foi e passou esse ponto. Aí eu, ai, que bom. Assim, é aquela coisa, né? Eu me irrito quando os motoristas pulam o meu ponto, mas quando pulam os do outro, eu agradeço. É isso aí. Hipocrisia. Enfim. Aí a gente pulou esse ponto. Aí no ponto à frente tinha umas. Putz, devia ter umas 20 e poucas pessoas. Sério, tinha muito. Muito. Porque não costuma ter tanta gente, porque os ônibus passam com muita frequência, então eles vão pegando. Mas de manhã acontece isso, por isso que é horrível sair de manhã. Mais um motivo pra você ser uma pessoa noturna igual a mim. De manhã tudo tá cheio. A gente tá, né, no ônibus e aí tem esse ponto super cheio e ele vê que tem uma senhora com uma criancinha, tipo de 4 anos, e era única. Aí ele para no ponto, abre a porta e fala. Ele impede que as pessoas entrem e fala só a criança e a senhora. Aí um outro cara tentou atrás, ele, não, não, não. Não, ele impediu que o senhor entrasse e falasse, não, não, eu só, ou a senhora e a criança entram ou ninguém vai entrar, porque não tem espaço. Aí a senhora e a criança entraram, ele até teve que pedir pra senhora virar, porque senão ela tava atrapalhando a visão dela. Aí ele pegou e falou pra eu ficar no lugar, trocar com a senhora. Aí a senhora teve que ficar contra a parede, porque era onde eu tava, e eu tive que ficar na frente, porque a minha altura era é a altura que ele queria. Eu e aquela menina, porque a menina já tava do lado dele. Só que eu não, então ele resolveu, né? Aí a gente foi, aí ele começou a falar, tipo, não, vai ser tranquilo, dá pra gente. Dá pra gente ir tranquilo agora porque faltava acho que tipo uns 6 pontos até a faculdade e é onde quase todo mundo sai. Aí ele agora vai ser tranquilo, a gente pode pegar quem tiver, porque todo mundo já vai sair na faculdade, eu não tenho que me preocupar muito com o peso, porque eu acho que ele vê o limite de passageiros por peso. E ele me provou de que quando os ônibus passam sorry, we're full, não tão full, porque esse cara foi o ônibus mais cheio que eu já peguei na minha vida e tava com no mínimo o dobro de pessoas que os outros ônibus que passam dizendo lotados estavam. Aí, um ponto anterior ao da minha faculdade é o ponto, um dos mais cheios do caminho inteiro. Porque ele para na Main Street, o que significa que a Main Street é muito, muito, muito cheio. E tinha uma fila de gente enorme. Então, o que ele pensou, né? Eu só posso imaginar, porque foi o que ele fez. Eu não vou parar nesse ponto, porque quando eu parar, as pessoas vão querer entrar e vai dar problema. Então, é melhor eu parar antes. Aí, o que ele fez? Ele parou no meio da rua e falou no alto-falante. Quem quiser sair no ponto da Main Street, sai agora, porque eu não vou parar no ponto da Main Street. E aí, é engraçado, porque as pessoas ficam tipo... O quê? Aí ele, eu tô falando, pode sair, sai aqui. As pessoas, aí começam a sair do ponto. Tipo, você vê o pessoal super confuso e saindo só pra não contrariar. Tipo, vamos sair, é melhor não arriscar e ter que sair no próximo ponto. Aí tá bom, aí o cara tirou. Aí todo mundo saiu e o ônibus esvaziou um pouco. Não esvaziou tanto quanto ele queria pra poder parar no ponto, mas... Aí ele foi e parou direto na faculdade. Aí finalmente porque quando. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente sai do ônibus, todo mundo diz thank you. Todo mundo. Todo mundo não, mas assim. A grande maioria das pessoas agradece o motorista antes de sair do ônibus. Quando tá prestes a sair. Aí eu saí do ônibus, eu thank you. Ele foi super simpático. Disse pra eu ter um bom dia e eu ia fazer prova. Então foi assim: bom dia não, filho. Boa manhã. O resto do dia tanto faz. Eu só preciso de uma boa prova. Mas tá. Só que como eu já tava atrasada, eu saí correndo. Tipo, literalmente. Eu corri pela rua pra chegar a tempo. E aí, enquanto eu estou correndo pra minha aula no campus, porque não é um prédio só, tipo, tem graminha e tal. E aí, quando eu noto, tem tipo mais 6 pessoas correndo comigo, e eu reconheci que todos estavam no ônibus junto de mim, inclusive a baixinha que ele ficou reorganizando, e todos eles eram da minha sala. Então o cara, tipo, atrasou metade da minha aula de psicologia.
Mas assim, ele foi uma boa pessoa. Então nem dá pra reclamar, mas é interessante, tipo, como um ônibus faz tanta diferença. E aí, a parte mais engraçada de todas foi que depois, quando eu saí da prova e eu fui pro ônibus, chega um ônibus pra buscar a gente, e quando eu entro, é esse mesmo motorista. Ele olhou pra mim e ele, olá, baixinha. Aí eu, oi, querido, que bom que o ônibus tá vazio, que aí você não precisa ficar me reposicionando e mudando todo mundo aqui. Eu não falei isso, eu só falei, olá. E aí eu sentei. Porque eu não vou ficar batendo papo com o motorista, porque do jeito que ele ia começar a conversar e não ia nem dirigir, né? Enfim, e toda vez que eu pego ônibus de manhã, que é a hora do rush, eu noto isso. Os motoristas, eles têm muita autoridade. Esse foi o que mais teve, certamente. Eu nunca tinha visto ninguém reposicionar as pessoas no ônibus. Mas várias vezes eu vejo, tipo, o cara para no ponto e ele fala, eu quero 3. Aí ele conta, 1, 2, 3 pessoas. Se a quarta tenta entrar, ele fala, ou você sai do meu ônibus ou eu não saio desse ponto. Porque eles têm uma autoridade muito maior e todo mundo respeita a vontade do motorista. Eu acho isso legal. Se o cara, tipo, fala pra você sair, eles saem e tem placas no ônibus que você não pode desrespeitar o motorista. Então eu imagino que eles já devem ter tido problema com isso antes, mas nunca mais. Eu sinto que eu tô falando muito rápido. Mas eu sempre falo muito rápido. Eu não sei. Cara, é bom que é vídeo, aí dá pra dar replay, entendeu o que eu falei? Porque eu não sei me diminuir, não. Eu falo nesse ritmo, esse ritmo que eu ficarei. Mas. Eu tô gravando com um pau de selfie porque eu não queria ficar usando meu braço pra segurar. Porque cansa. Mas aí eu também não tô conseguindo um ângulo maneiro. Mudei completamente de assunto. Mas enfim, o que mais? Ah, outra coisa que eu já vi também, o ônibus aqui em Vancouver, ele tem 2 tipos de ônibus. Tem um ônibus que é tipo um e tem um que é duplo, que é meio que é um duplo, cara. Não sei como eu posso explicar mais do que isso. É um ônibus vezes 2. E no meio ele tem uma mola pra fazer curva melhorzinho, porque senão ia ser tipo uma parada gigante que você precisa. Tipo, ele ia ter que virar assim, né? Mas não, com essa mola ele pode fazer isso. Provavelmente todo mundo já sabia que era isso que ia acontecer, mas eu preciso explicar por algum motivo. Enfim, aí, às vezes, quando a porta. Porque pra você sair do ônibus é manual, você tem que puxar a porta. Então, às vezes, quando o pessoal da última porta puxa pra sair, tem gente que entra sem pagar. E quando o ônibus tá cheio, o motorista não vê, mas às vezes, quando alguém faz isso, o motorista vê, cara, ele pega o alto-falante. Já vi mais de uma vez isso acontecer. Não duas, eu não sei porque eu fiz isso paz. O motorista pega o megafone e ele não tá a fim de expulsar, porque já foi e tal, mas ele começa. Vocês têm que ter vergonha de entrar sem pagar o ônibus. Não pode. Ele começa a dar sermão na pessoa. E aí fica todo mundo olhando, tipo, parece sala de aula. Quando o professor tá brigando e tá todo mundo na sala, tipo, ih! É tipo isso, só que as pessoas não falam porque aqui em Vancouver o pessoal é muito contido, eles não conversam, é todo mundo muito silencioso, então você só vê as pessoas tipo. E o cara ou a mulher que fez isso tá tipo, acabou de história de ônibus, gente. Quando eu tiver mais coisa pra falar, eu filmo, eu dou uma notícia, dou um recado. Tchau!